Fala, minha audiência, vamos para aquele momento que é para fazer esse prognóstico das oitavas de final da Copa do Mundo, assim como fizemos com os 16 avos de final. E eu aqui contra a inteligência artificial. Nas 16 avos de final, a inteligência artificial me ganhou de 14-2. Ela acertou 14 dos 16 prognósticos, eu acertei 12 dos 16. Mas vamos seguir agora nessa disputa, a IA sempre usando a lógica e eu usando um pouco de intuição e também apostando em algumas zebras até para dar um pouco mais de graça aqui. E para você que gostar desse conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa a notificação e compartilha com os amigos. Vamos para o primeiro confronto, então, dessa fase que será entre Marrocos e Canadá. Marrocos e Canadá já se enfrentaram na Copa do Mundo, na Copa de 2022. Na primeira fase, Marrocos venceu o Canadá. Nessa Copa, Marrocos se classificou num grupo mais difícil que o Canadá e nos 16 avos de final derrotou a Holanda jogando muito bem. Uma das melhores partidas de Marrocos na Copa. Gostei muito da atuação de Marrocos. Foi nos pênaltis, mas foi um jogaço, um jogo muito difícil. Eu, particularmente, gostei muito da partida. Já o Canadá faz sua melhor campanha na história das Copas do Mundo e joga ali perto de casa. Não em casa, joga nos Estados Unidos, mas próximo, terá a torcida a favor. A IA colocou que o Marrocos passa com 62% de chance de vitória. Eu aqui concordo com a IA, um percentual também de 60-40 para Marrocos. Acho que o Marrocos mais time. Passa Marrocos no meu palpite, coincide com o da IA. Próximo confronto, França e Paraguai. Ele já tem um confronto histórico em Copas do Mundo. Vamos lembrar da Copa de 1998, quando a França acabou campeã. Nas oitavas de final, mesma fase que se encontra agora, eles fizeram um jogaço. O Paraguai resistiu bravamente à pressão da França, levou o jogo para a prorrogação e o capitão Laurent Blanc fez o gol da vitória francesa com muito suor. O Paraguai fez um partidaço e eu acho que a partida dessa Copa do Mundo, dessa fase, será mais ou menos assim. O Paraguai também lá atrás, se aproveitando do sistema defensivo que mostrou evolução após a derrota, aquela goleada que sofreu para os Estados Unidos 4-1, e o Paraguai sofreu somente um gol na competição depois disso. E eliminou a Alemanha, né, utilizando dessa ferramenta. E vai utilizar a mesma ferramenta contra a França. E a França vai ficar em cima, assim como em 98. Será que o desfecho vai ser o mesmo? A França vai fazer alguma prorrogação ou não? Vai ganhar tranquilo durante o jogo? Vamos ver. Mas acho que o desenrolar da partida, pelo menos a forma das equipes jogarem, será muito parecida. A França chega invicta, campanha perfeita, 13 gols a favor, 2 contra, ganhou todos os jogos. E o Paraguai com a força de ter eliminado a Alemanha. Baseado nisso, a inteligência artificial entende que a França tem 71% de chance de classificação. Eu concordo, também coloco aqui 70-30 para a França, mas vamos ver se o Paraguai consegue ser essa zebra aí. Agora chegou a hora de Brasil e Noruega. Brasil e Noruega já se enfrentaram em Copa do Mundo. Em 1998, na primeira fase, a Noruega venceu o Brasil por 2-1 e a seleção teve muita dificuldade com os grandalhões da Noruega, principalmente com o Tore André Flo. Vocês lembram dele? Teve aquele pênalti que o Júnior Baiano puxou a camisa dele e só foi se ver numa câmera por trás do gol. Então, aliás, o Brasil também nunca venceu a Noruega nem em amistosos, em nenhuma partida. Tem um tabu a ser quebrado aí. Nessa Copa, o Brasil não mostrou ainda um futebol vibrante, que entusiasmasse muito a torcida, mostrou alguma evolução, mas sofreu para ganhar de Japão. E a Noruega também não teve facilidade com a Costa do Marfim. Conseguiu vencer também por 2-1, não de forma tranquila. Minha preocupação aqui em relação ao Brasil contra a Noruega, além do histórico, é o encaixe do jogo. Eu não acho que a Noruega vai dar para o Brasil a transição, que o Ancelotti tanto gosta. E se o Brasil insistir com bola alçada na área, como fez com o Japão, não vai ter a vantagem genética da altura para ganhar essas bolas. Vai ficar mais difícil por ali. E ainda pode ceder a transição para a Noruega. A Noruega tem Haaland, que tem mais de um gol por jogo em toda a sua trajetória na seleção norueguesa. E nessa Copa tem 5 em 4. A inteligência artificial crê em plena superioridade do Brasil, 70-30 de probabilidade de vitória. Eu acredito também no Brasil. Estou com a inteligência artificial quanto ao palpite de quem ganha, mas acho que essa diferença percentual é menor. Eu colocaria aqui 55-45, até mesmo considerando o histórico e as dificuldades que o Brasil poderá ter nesse jogo. Vamos palpitar agora sobre México e Inglaterra. O México chega invicto, ganhou todos os jogos, não sofreu nenhum gol e ainda joga em casa, no Estádio Azteca. A Inglaterra oscila um pouco nos jogos, teve dificuldade para se classificar jogando contra o Congo, principalmente na primeira etapa. A Inglaterra só foi finalizar aos 30 do primeiro tempo e a equipe congolesa ainda teve as melhores chances nessa etapa da partida quando fez o seu gol.
A Inglaterra, porém, tem um elenco melhor, mais estrelado e Harry Kane em grande fase. Por outro lado, enfrenta no Estádio Azteca uma torcida apaixonada, um México confiante e a altitude de 2.200 metros. A IA dá 54% de chances para a Inglaterra passar contra 46% do México. Para a IA, a Inglaterra se classifica. E aqui vai ser o primeiro jogo que eu vou discordar da IA. Eu vou dar aqui o palpite que o México passa. Acho um jogo bem mais apertado, próximo de 50-50, por todos os ingredientes ao redor da partida. Então, para mim, vai México para as quartas de final. Portugal e Espanha. Eita, confrontinho difícil aqui de fazer o prognóstico, mas vamos lá tentar fazer isso. Vamos lembrar que a Espanha está a 34 partidas invictas. Apesar disso, tem oscilado na competição. Não foi bem com o Cabo Verde, foi bem com a Arábia Saudita, não foi bem com o Uruguai, mas foi bem agora contra a Áustria. Por um outro lado, Portugal também não tem empolgado muito, tem encontrado dificuldade, passou em segundo em seu grupo, atrás da Colômbia, e sofreu para eliminar a Croácia. Portugal e Espanha já se enfrentaram outras vezes em Copas do Mundo. Recentemente, em 2010, deu Espanha nas oitavas de final 1-0 e teve aquele jogo histórico em 2018, 3-3, com tripleta de Cristiano Ronaldo. Será o confronto da atual campeã da Eurocopa contra o atual campeão da Liga das Nações Europeias. Jogo duríssimo, mas Portugal sequer precisa acabar com a invencibilidade espanhola para se classificar. Basta fazer o que fez na final da Liga das Nações, que após o empate em 2-2 em tempo normal e prorrogação, ganhou nos pênaltis. A IA acredita na invencibilidade da Espanha e dá 53% de chance da Espanha se classificar. No meu prognóstico, eu vou apostar em Portugal, considerando a final da Liga das Nações. É um jogo muito difícil, para mim é 50-50. Divirjo da inteligência artificial e aposto em Portugal. Estados Unidos e Bélgica é um jogo onde os americanos chegam confiantes, após passar com certa tranquilidade pela Bósnia por 2-0. Porém, perderam por suspensão o atacante Balogun, que tem 3 gols nessa Copa do Mundo e é uma das principais referências, ou se não, a principal referência ofensiva durante essa competição. Sem Balogun, os Estados Unidos perdem um pouco do seu poder de fogo. Porém, a Bélgica também não tem apresentado um grande futebol na Copa do Mundo. Se classificou contra Senegal, para mim, jogando pior. Senegal, para mim, jogou melhor e mereceu vencer. A Bélgica mostrou poder de reação para buscar um placar adverso. Principalmente quando entrou o Romelu Lukaku no jogo, né? Ele modificou o panorama da partida. E logo ele, que no confronto entre Bélgica e Estados Unidos na Copa de 2014, fez o gol da vitória belga, por 2-1 na prorrogação, num jogo que acabou 0-0 no tempo normal, mas teve uma prorrogação sensacional, onde a Bélgica venceu com um gol de De Bruyne, que também vai estar no campo, e como eu falei, de Lukaku. A IA deu 52% de probabilidade da Bélgica passar contra 48% dos Estados Unidos. Eu acho o contrário, eu vou dar 52% para os Estados Unidos e 48% para a Bélgica. A IA pensa que a Bélgica se classifica, mas eu confio na força da seleção norte-americana para passar para as quartas de final. Argentina e Egito. Os egípcios se classificaram num jogo equilibrado contra a Austrália, onde venceram nos pênaltis. A Argentina, que havia feito uma primeira fase tranquila, bem tranquila, aliás, sofreu contra Cabo Verde, venceu de 3-2 na prorrogação e quase sofreu o empate no finalzinho. As duas seleções se enfrentaram poucas vezes na história. Foram 2 vezes, 2 vitórias da Argentina. Uma nas Olimpíadas de 1928, 6-0, e depois 2-0 no amistoso em 2008. E se a Argentina tem Messi, que é garantia de gol, ou pelo menos tem sido assim em todos os jogos da Copa do Mundo, os egípcios viram que Cabo Verde mostrou um caminho para complicar a Argentina nessa Copa do Mundo. Mesmo após a atuação contra Cabo Verde, a IA dá 82% a 18% a favor da Argentina. Eu concordo que a Argentina passa, só não coloco esse percentual todo. Eu vou colocar ali 70-30. E para finalizar, Suíça e Colômbia. A Suíça se classificou na primeira fase num grupo bem viável e eliminou a Argélia na fase passada, vencendo por 2-0, de uma forma bem consistente taticamente, chega com confiança. A Colômbia se classificou em primeiro no grupo dela, à frente de Portugal, e venceu a retrancada Gana de Carlos Queiroz por 1-0,
sem sofrer muito. Foi 1-0 só, mas podia até ter sido mais. Jogou melhor. No histórico do confronto entre as duas seleções que eu pesquisei, a Colômbia nunca perdeu para a Suíça. E já se enfrentaram em Copa do Mundo em 1994, na primeira fase, onde a Colômbia venceu por 2-0, mas acabou eliminada mesmo assim na fase de grupo da competição. Acho que nessa partida vamos ver uma Colômbia tentando o gol, mais ofensiva, a Suíça mais postada, tentando um jogo de transição ou apostando num erro da zaga colombiana. E essa é a previsão mais apertada que traz a inteligência artificial. Trouxe 51 a 49% para a Colômbia. E eu concordo com essa previsão. Acho que é apertado mesmo. A Suíça é um adversário muito duro de ser batido, mas eu vou acreditar aqui no futebol ofensivo e melhor jogado da Colômbia. E aí, você concorda com os meus palpites, com os palpites da IA ou com nenhum dos dois? Coloca aqui nos comentários. Se gostou, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, ativa a notificação. Tamo junto.